paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo neste lugar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 6 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis, na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tende demanda uns contra os outros, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazei a injustiça e fazei o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que a injustiça não há de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, não herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome de nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui está um recado do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que nós jamais devemos ir em juízo contra os nossos irmãos e que devemos resolver isso tudo em reunião na congregação. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, quando ele envia essa carta aos irmãos da igreja de Corinto, ele queria que os irmãos viessem se entender, colocar em ordem algumas coisas que estavam fora de ordem. Aí no versículo 7 ele ainda diz assim, na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tende demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, e porque não sofrei antes o dano. Mas vós mesmo fazei a injustiça e fazei o dano, é isso aos irmãos. O que estava acontecendo naquele momento? Os irmãos estavam entrando em contenda uns contra os outros, e uns processando os outros, e indo perante a infiéis pessoas que não eram servos de Deus para poder julgar os seus casos. E isso deixou o apóstolo Paulo preocupado e o Espírito Santo o inspirou para escrever essa carta. E aí ele começa a detalhar aqui, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Se você tem alguma causa para resolver, resolva entre os irmãos. Não envolva os ímpios nas coisas santas. Sabe por causa de quê? É o versículo 10. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, não herdará o reino de Deus. Se tem alguém enquadrado em alguma dessas palavras que eu acabei de citar, você não vai herdar o reino de Deus, não. Mas o inferno, você vai direto para lá. O próprio Jesus falou em Mateus, capítulo 23, versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? Aí aqui ainda diz mais no versículo 11, E é o que alguns têm sido, mas se haveis sido lavado, mas se haveis sido santificado, mas se haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de nosso Deus, assim ficai, como diz a palavra do Senhor. Sede santo, como ele é santo, porque essa é a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, antes o transformai pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, aceite a Jesus enquanto é tempo para poder morar no